o tema que me coube foi tutela provisória, que é um dos temas-chave do novo código. Um tema razoavelmente complexo, mas é um tema fundamental, até porque ele diz respeito ao dia a dia da operação jurídica. Então, eu vou estabelecer com vocês uma premissa. A premissa é a seguinte: para compreender tutela provisória no Código, é um regramento que vai do 294 até o 311, para compreender esses artigos, é preciso compreender a terminologia utilizada pelo Código. Então, se você compreende bem a terminologia que o Código utiliza, eu acho, depois de compreender a terminologia, vocês lerão o texto do Código e verão que não é tão complicado como parece ser antes de saber o que cada um daqueles termos significa. Então, o que é que eu vou propor? Eu proponho que vocês estudem a tutela provisória a partir de três enfoques, ou três dimensões, ou três pontos de vista, tanto faz do jeito que vocês quiserem anotar. Mas o objetivo é que vocês percebam que a tutela provisória pode ser estudada a partir de três perspectivas. E são três perspectivas que se complementam. Não são três perspectivas alternativas. São três perspectivas que se complementam. Ou seja, você só consegue compreender a tutela provisória como um todo se compreendê-la a partir dessa tríplice perspectiva. Então, antes de examinar essa tríplice perspectiva, vamos definir o que é tutela provisória para o Código. Para o Código, tutela provisória é toda tutela jurisdicional concedida com base em cognição sumária. É a tutela jurisdicional concedida com base em cognição sumária. O que é a cognição sumária? A cognição é sumária quando ela é incompleta, quando ela não é exaustiva. Quando o juiz decide sem ter exaurido a investigação, ele decide com base em cognição sumária. Mais ou menos como as pessoas na Bahia fazem, só na Bahia isso é feito, fazem durante o Carnaval, quando decidem muito e muito rapidamente. Isso é uma prática bastante comum no Carnaval. As pessoas, há muitas postulações no Carnaval, né? Na Bahia há muitas. E há muitas decisões concessivas, imediatas, todas elas fundadas em cognição sumária. Você não investiga a fundo as qualidades daquele que postula para deferir ou não o que ele está postulando. Você faz uma investigação sumária e investiga, se for o caso, de gente nem quer mais investigar depois de sair da tutela sumária, investigará, se for o caso, depois. Então, a cognição sumária, ela existe na vida. Em vários momentos da vida, nós somos chamados a decidir, ainda não com todos os elementos necessários a uma decisão mais sólida. Ora, se a cognição sumária existe na vida, existe no processo. O processo não traz nada, no processo não acontece nada que não acontece na vida. Então, decisões fundadas em cognição sumária são aquelas que autorizam a tutela provisória. Qual é o contraponto da cognição sumária? É a chamada cognição exauriente, que gera a tutela definitiva. Então, cognição sumária, tutela provisória. Cognição exauriente, tutela definitiva. Tutela provisória é toda aquela que se funda em cognição sumária, portanto, incompleta. E o fato de se fundar em cognição sumária é relevante porque, se a cognição é sumária, não se poderá falar em coisa julgada. Só posso falar de coisa julgada se a investigação se completou. Por isso que é importante saber os graus de cognição, sumária e exauriente, porque isso interfere no regime de produção da coisa julgada. Pois bem, estabelecido o conceito de tutela provisória, vamos para as três dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do objeto da tutela provisória. O objeto da tutela provisória, ou seja, aquilo que pode ser concedido provisoriamente. A primeira coisa que tem que examinar é o que o juiz pode conceder provisoriamente. O que? E aí a tutela provisória se divide em duas espécies.
Você tem a tutela provisória cautelar e você tem a tutela provisória satisfativa. Quer dizer o quê? Que o juiz pode conceder provisoriamente, portanto fundado em cognição sumária, uma providência de natureza cautelar ou uma providência de natureza não cautelar, que a gente pode chamar de satisfativa. Qual é a diferença entre uma providência de natureza cautelar e uma providência de natureza satisfativa? Ambas podem ser concedidas sob a rubrica tutela provisória. Na tutela satisfativa, você realiza o direito que se postula. Você busca uma realização provisória do direito postulado. Por isso que ela é satisfativa, porque é uma tutela que realiza o direito. Já na tutela cautelar, não há realização do direito. Há um resguardo para a futura realização do direito. Você obtém uma providência que protege, que cria uma situação de proteção para que no futuro o direito possa ser realizado. Então você não realiza agora, você protege agora para a realização futura. Essa diferença aqui do ponto de vista teórico é muito boa de ser feita assim, fácil. Às vezes do ponto de vista prático não é fácil. Há uma zona cinzenta entre o que é realizar e o que é assegurar. Por isso que o Código, exatamente por conta dessa zona cinzenta que muitas vezes há na prática, o Código resolveu unificar as duas modalidades de tutela com um nome só. Então, atualmente no código vigente, se você vai ao judiciário e quer uma tutela provisória, então você vai ao judiciário pedir uma tutela fundada em cognição sumária, essa tutela pode ser cautelar ou satisfativa. Pouco importa. Pouco importa. Porque agora é uma rubrica só. Não se entra mais com ação cautelar. Não se entra mais com ação cautelar. Você pede tutela provisória, que pode ser cautelar ou satisfativa. Então tem um gênero. Então esqueçam o que, pelo menos os mais velhos aqui, aprenderam, que foi o que eu aprendi também, de que havia um pedido de tutela cautelar, que deveria seguir determinados pressupostos, e um pedido de tutela não cautelar, que deveria seguir outros pressupostos. Isso não existe mais. Agora o pedido é único, os pressupostos são os mesmos, quer você queira uma providência cautelar, quer você queira uma providência não cautelar. Isso não quer dizer que não seja importante distinguir tutela cautelar e tutela satisfativa. Tem uma importância, porque são coisas diferentes merecem ser distinguidas. Até porque, meus caros, raciocinem comigo. Há uma metáfora de que eu gosto muito, uma metáfora para ensinar as pessoas a compreender a diferença entre tutela cautelar e tutela satisfativa, que é a metáfora da geladeira e da frigideira. Geladeira e frigideira são dois instrumentos domésticos. A geladeira é um instrumento que serve para conservar. Ninguém se vale da geladeira sem um propósito futuro. A geladeira não é fim para nada. A geladeira é sempre meio. Ela sempre é um meio para sempre. Eu não consigo conceber alguém que coloque algo na geladeira para sempre. É uma coisa que não faz sentido colocar algo na geladeira para toda a eternidade. Se você vai à geladeira, você vai para conservar os alimentos, para a futura fruição dos alimentos. Já a frigideira é um instrumento cujo propósito é de realização. Você se vale da frigideira quando precisa se alimentar. Então, olha só, ir ao judiciário e pedir para o juiz, por exemplo, colocar na geladeira o objeto da disputa. Estou disputando um pedaço de carne. Seu juiz, coloca esse pedaço de carne na geladeira enquanto a disputa se prolonga. Quando terminar a disputa, quem ganhar vai à geladeira e pega a carne e come. Portanto, colocar na geladeira é uma forma de resguardar a futura realização do direito, de quem quer que seja. Se eu peço ao juiz, seu juiz, estou disputando essa carne, mas eu preciso comer a carne, senão eu vou morrer de fome. Então tire um bife, por favor, assa esse bife aqui para mim, porque eu preciso comer o bife. Note que o que eu quero aí é a realização imediata do meu direito. Isso não é cautelar.
Embora ambas são tutelas provisórias. Ambas você pode pedir para o juiz fazer sem nem ouvir a outra parte. Por quê? Porque há uma urgência no não apodrecimento da carne, ou há a urgência no fato de eu poder morrer de fome se eu não comer. Então, há uma distinção entre cautelaridade e satisfatividade. Essa distinção é relevante, sobretudo para alguns pontos que a gente vai ver daqui a pouco. Mas para o código, ambas são modalidades de tutela provisória, que é um gênero. Pois bem, uma observação. Sempre que vocês lerem no código o termo tutela antecipada, que aparece no código em alguns momentos, sempre que você ler no código o termo tutela antecipada, leia tutela satisfativa. Então, onde se lê tutela antecipada, leia-se tutela satisfativa. É importante esse registro, porque essa me parece uma falha do código terminológico. Se você ficar lendo tutela antecipada, você vai se confundir com alguns outros termos do código. Então, é melhor você se condicionar a onde aparecer tutela antecipada, leia tutela satisfativa. Então, a tutela provisória pode ser satisfativa, aparente antecipada ou cautelar. Pois bem, essa é a primeira dimensão, o primeiro enfoque, ou o primeiro prisma. Agora, o segundo prisma, o segundo enfoque, ou segunda dimensão, que é a dimensão do fundamento que autoriza a tutela provisória. Aqui a gente vai examinar a tutela provisória não pelo que se concede. Porque o que se concede ou é geladeira ou é frigideira. A gente vai examinar a tutela provisória pela causa da concessão, pelo que justifica a concessão, pelo que autoriza a concessão. E aí a tutela provisória se divide em tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. Tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. Prestem atenção nisso. Portanto, sempre que vocês lerem no código a expressão tutela de urgência, ela está se referindo a um tipo de tutela provisória que se funda na urgência. Ler tutela de urgência não significa que ela é cautelar e satisfativa, porque a gente já viu que a tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa. Ler tutela de urgência significa ler o fundamento que autoriza a tutela provisória. Mesma coisa a tutela de evidência. Então vamos aprender um e outro. Então vamos começar com a tutela de urgência. O que é a tutela de urgência? Tutela de urgência é a que se funda, ou melhor, a que pressupõe a existência de dois pressupostos. Ou seja, para que o juiz conceda a tutela de urgência, é preciso que ele verifique a existência de dois pressupostos. Primeiro pressuposto, a existência de perigo. Perigo. Por isso que é urgência o nome. Porque ela pressupõe que há perigo. Um perigo de dano ou de ilícito. Perigo de que um dano aconteça ou de que um ilícito aconteça. Esse é o primeiro pressuposto, que é a urgência propriamente dita. Mas não basta esse pressuposto, é preciso que haja um segundo. E o segundo é o seguinte: é preciso que o direito seja provável. Então, probabilidade do direito mais perigo de dano ou ilícito, a combinação desses dois fatos autoriza a concessão de uma tutela provisória de urgência. A tutela provisória pode ser satisfativa ou cautelar. A tutela de urgência pode ser satisfativa ou pode ser cautelar. Então tem a tutela que se funda em perigo, prevista no artigo 300 do Código. Meus caros, eu tenho algumas observações a fazer sobre isso, porque isso que eu vou falar agora é bem básico, mas eu tenho algumas observações a fazer. Para aqui, a observação número 1. Preste atenção, porque essa é um pouco difícil, mas eu vou aproveitar o momento para poder falar. Se todo mundo entender, ótimo, porque aí tem mais gente entendendo esse ponto que é um pouco mais difícil. Reparem bem, se vocês pegarem, se algum de vocês aí tiver no celular o código, que pelo menos na Federal da Bahia, os alunos não compram mais
papel, né? Acham que é demodê, você folhear, vão no celular, que acham que é melhor. Aí eu fico sempre perturbando eles. Eu estou no artigo 90, agora estou com vontade louca de ver o artigo 850. Aí eles têm que ficar, né? O que é horrível. O que é horrível. Mas vocês que estão com o código aí, vão ver que no artigo 300, o código fala em perigo de dano irreparável. Estão vendo aí no final do artigo 300? Perigo de dano irreparável. E eu, quando expliquei para vocês o que é tutela de urgência, eu falei perigo de dano ou de ilícito. Mas o artigo 300 fala perigo de dano irreparável. Mas eu falei perigo de dano ou de ilícito. Se eu falei perigo de dano ou de ilícito e o código está falando perigo de dano, quem tem razão? Eu ou o código? Uma pergunta retórica. Vocês têm que retoricamente responder. Claro que é o senhor, professor. Porque isso é o que todo professor quer ouvir. Meus caros, isso aqui é um problema sério no código. Porque, olha só, o artigo 300 diz isso. Mas o 497, parágrafo único, portanto, quase 200 artigos depois, 497, parágrafo único, diz outra coisa. E é por isso que eu preciso que vocês façam esse link entre o 300 e o 497, parágrafo único. Esse link eu já fiz quando expliquei o que é tutela de urgência, quando disse que a tutela de urgência pressupõe perigo de dano ou de ilícito. Ao dizer isso, é porque eu já fiz o link com o 497, parágrafo único, que eu vou explicar agora. Meus caros, existe um tipo de tutela jurisdicional que se chama tutela inibitória. Tutela inibitória, estudada por Léo no mestrado dele. E a tutela de remoção do ilícito. São dois tipos de tutela, tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito. Ambas, tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito, são tutelas contra o ilícito. O que é uma tutela contra o ilícito? Você vai ao judiciário para se contrapor ao ilícito. Seja um ilícito que ainda vai ser praticado, portanto você vai ao judiciário para impedir que o ilícito ocorra, tutela inibitória, ou para combater um ilícito já praticado. E aí você vai ao judiciário para pedir a remoção do ilícito. Então, a tutela contra o ilícito é uma tutela para impedir o ilícito inibitória, ou remover o ilícito. Então, imagine o seguinte, imagine que meu nome tenha sido inscrito indevidamente na Serasa. Meu nome foi inscrito indevidamente na Serasa. Houve um ilícito. Eu vou ao judiciário para remover o ilícito. O que é isso? Tirar meu nome da Serasa. Tirar meu nome da Serasa é remover o ilícito. E eu posso pedir também para não colocar de novo. Portanto, para impedir novo ilícito. Então eu peço a remoção do ilícito, mais a inibição de novo ilícito. Muita gente faz isso. A tutela contra o ilícito nada tem a ver com dano. Nada tem a ver com dano. Porque o ilícito, meus caros, não pressupõe a existência de dano. Meu nome pode ter sido inscrito na Serasa e isso não ter me causado dano algum. Dano algum. Zero, não tive dano algum. Nem soube. Não fiz compra nenhuma, não tive gestão de crédito nenhum, mas meu nome está inscrito devidamente na Serasa. O ilícito foi praticado. Eu posso ir ao judiciário só para remover o ilícito. Eu não preciso demonstrar dano para isso. Não preciso nem demonstrar perigo de dano para isso. Porque o dano aí é absolutamente irrelevante. O dano só é relevante quando eu quero ressarcimento. Se eu pedisse o ressarcimento, aí o dano é relevante. O dano é relevante para a tutela ressarcitória. Não é relevante para a tutela inibitória, nem é relevante para a tutela de remoção do ilícito. E é isso que diz o 497, parágrafo único. O 497, parágrafo único, diz que a tutela para inibir a prática de um ilícito, inibir a continuação do ilícito, portanto, remoção do ilícito, é uma tutela que não depende de dano. Ora,
se a tutela inibitória de remoção do ilícito não depende de dano, e não depende de dano por expressa previsão legal, por que eu tenho que demonstrar dano para obter a tutela provisória inibitória? Ou a tutela provisória de remoção do ilícito? É irrelevante. Para a tutela provisória inibitória, ou para a tutela provisória de remoção do ilícito, o que eu tenho que demonstrar é a probabilidade de ocorrência do ilícito. Quer dizer, o perigo de o ilícito vir a acontecer ou de o ilícito prosseguir. Então, o perigo aí tem a ver com o ilícito e não com o dano. Por isso que você tem que casar o 300 com o 497. O perigo da demora que justifica a tutela de urgência é o perigo da demora, porque isso vai gerar um dano, correto, ou a prática ou continuação de um ilícito. Porque no caso de prática ou continuação do ilícito, eu posso pedir a tutela provisória para inibir ou removê-lo, tal como autoriza o 497, parágrafo único. Então, é preciso fazer essa ligação. Isso é uma coisa um pouco mais difícil, porque exige que você tenha um certo conhecimento do texto do código. Então, essa é a primeira observação. Segunda observação. Sempre que eu falo sobre tutela provisória, me perguntam o seguinte: Fred, onde está o meu querido poder geral de cautela? Todo mundo adora o poder geral de cautela. Já ouviu falar, acho massa. Onde está o poder geral de cautela no novo código? Ele sobreviveu? Veja, o poder geral de cautela precisa primeiro ser compreendido em que ele consiste. E, de um modo geral, as pessoas me perguntam o poder geral de cautela, mas não sabem o que significa. O poder geral de cautela significa que o juiz tem autorização para conceder qualquer medida cautelar. Ou seja, o juiz não tem um rol típico de medidas cautelares a ser concedido. Não tem. O juiz pode conceder qualquer medida cautelar. Já a tutela cautelar, ela é uma tutela atípica, no sentido de que o juiz pode tomar qualquer medida cautelar. Qualquer um, sem um rol pré-estabelecido. Nesse sentido, o poder geral de cautela sobrevive no Código? Sim. O 301 do Código, o 301, consagra expressamente o poder geral de cautela, a tutela cautelar ativa. Expressamente. Agora, você não pode achar que poder geral de cautela significa o juiz poder dar tutela cautelar de ofício. Porque o juiz não pode dar tutela cautelar de ofício. Poder geral de cautela não é igual a dar tutela cautelar de ofício. Não é? São coisas completamente diferentes. E tutela cautelar de ofício não se admite. Na verdade, não se admite tutela provisória de ofício, seja ela cautelar ou satisfativa. A tutela provisória no Código é sempre a requerimento. Sempre. Não pode ser de ofício. Pois bem, eis a tutela de urgência. Agora vamos para a tutela de evidência, que é a segunda tutela provisória, vista a partir da perspectiva do fundamento da tutela provisória. Então, o que é a tutela da evidência? Esse é o momento. Tutela da evidência é a tutela provisória que dispensa a demonstração de urgência. Eu não preciso demonstrar perigo para obter uma tutela provisória. Ou seja, a tutela provisória, no caso de evidência, ela se funda na probabilidade do meu direito. Daí o nome evidência. O meu direito é tão evidente que o legislador autoriza a sua realização imediata, mesmo não havendo perigo. Mesmo não havendo perigo. Então, a tutela da evidência é uma tutela provisória, lastreada na alta probabilidade de um direito, dispensando-se a demonstração de urgência. O problema, meus caros, é o seguinte, é que o Código, ele tipificou as hipóteses que autorizam a tutela da evidência. Ou seja, não basta que eu alegue alta probabilidade do meu direito,
o meu direito é altamente provável, quero uma tutela de evidência. Não basta, não é isso. Porque a alta probabilidade é uma daquelas previstas em lei. É uma daquelas previstas em lei. E o artigo 311 do Código, ele traz 4 hipóteses em que o legislador reconhece o seu direito como altamente provável. 4 hipóteses. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? A tutela da evidência é uma tutela que dispensa urgência, isso eu acho que todos entenderam. É uma tutela que pressupõe apenas a evidência, a probabilidade do direito. Beleza. Mas não é qualquer evidência ou qualquer probabilidade. É uma situação de evidência típica, prevista em lei. O 311 prevê 4 hipóteses. 4 hipóteses. Preste atenção. Agora vão as minhas observações. Observação número 1. A tutela de evidência é sempre satisfativa. Não existe tutela de evidência cautelar. Tutela de evidência é sempre satisfativa. 1. 2. Há, do verbo haver, há hipóteses de tutela da evidência que não estão no 311, que estão espalhadas no Código. 2 exemplos. A liminar numa ação possessória, que está lá no artigo das possessórias, é tutela da evidência. É uma liminar que não pressupõe urgência. Não precisa provar urgência para ter uma liminar possessória. Um outro exemplo de tutela provisória de evidência é a decisão na ação munitória. Se eu entro com a ação munitória e o juiz manda o réu pagar, isso é uma tutela provisória de evidência, não tem nada a ver com pressupõe urgência. Só que a ação munitória não está no rol do 311. Então, a observação 2 é nesse sentido. A observação 2 é o seguinte: o rol das hipóteses de tutela da evidência não se exaure no 311. O 311 traz 4 casos, mas há outras hipóteses de tutela da evidência espalhadas na legislação. E aí vai ser fácil você identificar. Sempre que o legislador autorizar uma tutela provisória, portanto, uma tutela fundada em cognição sumária, sem exigir urgência, ele está criando uma hipótese de tutela da evidência. Fácil. Na ação de despejo, por exemplo, existe a liminar de despejo para uso próprio. Não precisa demonstrar perigo. Não precisa demonstrar perigo. É uma tutela da evidência em ação locatícia. Então, essa é a primeira observação. Segunda observação. Das 4 hipóteses do 311, 2 são novidades do Código de 2015. Outras 2 já existiam no Código de 73. As novidades são os incisos 2 e 4 do 311. 2 e 4 do 311. Eu, como vou ter que selecionar algumas coisas, vou me dedicar ao inciso 2. Porque das 2 novidades, do inciso 2 e do inciso 4, o 2 é o mais significativo, do ponto de vista prático. Qual é a tutela de evidência do inciso 311, inciso 2? Prestem bem atenção, meus caros. O Código, ele organizou um sistema de respeito aos precedentes obrigatórios. Então, o Código estabelece vários precedentes de tribunais que são havidos como precedentes obrigatórios, quer dizer, que devem ser cumpridos, devem ser observados. O que é que diz o 311, inciso 2? Preste bem atenção, que isso do ponto de vista prático é muito importante. Se um autor formula um pedido e esse pedido do autor pode ser comprovado apenas documentalmente, é um daqueles pedidos cuja prova é eminentemente documental. E a tese jurídica do autor
já está consagrado em precedente obrigatório, observe os dois pressupostos. Aquilo que o autor afirma pode ser comprovado documentalmente. E a tese jurídica que o autor defende já está consagrada em precedente obrigatório. Se esses dois pressupostos ocorrerem, o autor tem direito a uma liminar, sem ouvir o réu, liminar que concede a tutela provisória de evidência. Ou seja, a demanda lastreada em precedente obrigatório autoriza tutela provisória de evidência. Liminar. O réu já vai ser citado com uma liminar. Por quê? Porque tem urgência? Não. Porque o direito do autor é tão evidente que o legislador autorizou a concessão da tutela provisória. E é evidente por quê? Porque é um direito que se funda em fatos que só se comprovam documentalmente e, além disso, a tese jurídica dele é uma tese já afirmada em precedente obrigatório. Essa tutela provisória de evidência é a maior novidade do ponto de vista da efetividade que o Código traz, de aceleração. É uma novidade muito grande, muito grande. Agora, essa novidade gera duas subperguntas. A primeira é a seguinte: Fred, e se for o contrário? Ou seja, se o meu pedido, em vez de estar lastreado em um precedente obrigatório, ele é contrário ao precedente obrigatório. Eu estou demandando contra o precedente obrigatório. Nesse caso, o juiz, em vez de dar tutela provisória, o juiz vai julgar improcedente o pedido antes de ouvir o réu. O juiz nem precisa ouvir o réu para julgar improcedente o pedido. Porque se é contrário, nem cita o réu, já julga improcedente. Então veja a força do precedente. Quando o precedente é obrigatório, se você postula a favor dele, você ganha uma tutela de evidência. Se você postula contra ele, você toma uma chapuletada sem nem a outra parte ser ouvida, com a improcedência liminar do pedido. Essa é a primeira subpergunta. A segunda subpergunta é a seguinte: prestem bem atenção, sobretudo os juízes agora, porque isso tem uma importância prática absurda para o juiz. Olha só, uma das críticas que algumas pessoas fizeram ao novo código, uma das críticas é a seguinte: o código deveria ter mudado o regime do efeito suspensivo da apelação. Deveria ter tirado o efeito suspensivo da apelação para que as sentenças dos juízes pudessem produzir efeitos imediatamente. Essa é uma crítica muito recorrente ao código. O código manteve o regramento do Código 73, quer dizer, houve um retrocesso pela ausência de avanço. Quer dizer, você perdeu a oportunidade de avançar, isso em si já é um retrocesso. Muita gente já disse isso. Meus caros, essa crítica, ela é simplesmente errada. Ela é uma crítica simplesmente errada. Eu não vou dizer que ela é errada por má fé ou por ignorância. Eu vou dizer o seguinte: ela é errada. Basta ler o código que vocês vão perceber que o efeito suspensivo da apelação não é o mesmo do Código 73. E por que não é o mesmo do Código 73? Por conta da tutela da evidência. Essa tutela da evidência do inciso 2. Por quê? Porque caso o juiz, percebam bem isso, meus caros, caso o juiz, na sentença, a sentença seja lastreada em precedente obrigatório e o juiz, na sentença, além de julgar procedente, porque o pedido está conforme o precedente obrigatório, conceder a tutela provisória de evidência, ele pode conceder a tutela de evidência na sentença. Se ele conceder a tutela de evidência na sentença, ao fazer isso, ele tira o efeito suspensivo da apelação. A concessão de tutela provisória na sentença tira o efeito suspensivo da apelação. E como agora a tutela provisória ela pode ser dada nos casos de precedentes obrigatórios, sempre que houver um precedente obrigatório, a apelação pode não ter efeito suspensivo. E isso é completamente diferente do Código 73. Isso não tem nada a ver com o Código 73.
Então, é simplesmente errado dizer que o Código manteve o mesmo regramento do efeito suspensivo da apelação. Simplesmente errado. Não leu o artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5. 1012, parágrafo 1º, inciso 5. Que autoriza expressamente, o 1012, parágrafo 1º, inciso 5, autoriza expressamente que o juiz conceda na sentença tutela provisória, que pode ser de evidência e pode ser com base no inciso 2, que é a grande novidade. Pois bem. Chegamos ao terceiro e último enfoque, ou prisma, ou perspectiva, que é examinar a tutela provisória a partir do momento em que ela é requerida. Você examina a tutela provisória a partir do momento em que ela é requerida. E aí a tutela provisória, examinada a partir do momento em que é requerida, se divide em tutela provisória incidente e tutela provisória antecedente. Incidente e antecedente. A tutela provisória incidente é a tutela provisória requerida, percebam bem, quando já requerido o pedido de tutela final, ou seja, aquilo que eu quero no final das contas. Se eu já formulei o meu pedido de tutela final e peço tutela provisória, minha tutela provisória é chamada de tutela provisória incidente. Isso pode acontecer de duas formas. A primeira forma é quando eu já entro com a petição inicial e peço tudo junto. Eu peço a tutela final e a tutela provisória, tudo junto, que é o normal que todo mundo faz. Isso é tutela provisória incidental, mas é um caso só. O outro caso é quando eu só venho a pedir a tutela provisória tempos depois. Eu entrei com a petição inicial, não pedi nada, mas tempos depois eu formulei o pedido de tutela provisória. Ela também é incidental. Isso é bem simples, porque não tem nenhuma peculiaridade. Já a tutela antecedente, essa é que é uma novidade maior, que merece uma atenção especial, é uma tutela requerida, veja bem, é uma tutela provisória, eu vou ao judiciário pedir uma tutela provisória antes de pedir a tutela final. Ou seja, eu nem disse para o juiz o que eu quero, mas eu já disse o que eu quero provisoriamente. Então eu vou ao seu juiz, eu estou entrando aqui com um pedido de tutela provisória só, puro. Depois eu formulo o pedido de tutela final. Mas eu entro só para pedir a tutela provisória. Depois eu acrescento o meu pedido de tutela final. Pois bem, a tutela antecedente, ela se parece um pouco com o que quase todos vocês aqui, muito possivelmente quase, não vou falar todos, porque todos já sabem disso, todos conheçam como ação cautelar preparatória. A ação cautelar preparatória era uma tutela provisória antecedente. Só que a ação cautelar preparatória era uma tutela provisória antecedente com duas características. Percebam bem? Duas características. Primeiro, era uma tutela cautelar. Ou seja, só se pensava a tutela antecedente cautelar. E segunda característica que a cautelar preparatória tinha. Se eu obtivesse a cautelar, eu em 30 dias teria que entrar com a ação principal. Então, reparem as duas características da cautelar preparatória. Ela era só cautelar. E, uma vez obtida, eu tinha 30 dias para entrar com a ação principal. Um outro processo para discutir a tutela final. Esqueçam isso. Isso deixou de existir. No seu lugar, entrou a tutela provisória antecedente, que tem duas características. A primeira é que pode ser satisfativa ou cautelar. Não é só cautelar, existe tutela satisfativa antecedente. E segundo, eu não precisarei propor uma outra ação, instaurar um outro processo 30 dias depois. Não preciso. O que eu vou precisar fazer é apenas aditar minha petição inicial.
será um simples aditamento da petição inicial. Eu acrescentarei um pedido depois da petição inicial, que será o pedido de tutela final. Portanto, o nosso código previu a tutela provisória antecedente, cautelar ou satisfativa. Previu, que é uma novidade grande. E aqui, meus caros, eu deixo sempre para o final essa parte, é a parte mais difícil. Essa sim é difícil. Essa é difícil, eu acho, pelo menos, né? Porque aqui é o único momento do código em que se revela a utilidade de você saber a diferença entre geladeira e frigideira. Em tutela cautelar e tutela satisfativa. Aqui é relevante saber. Por isso que aqui é o único momento do código em que o regime jurídico é diferente entre a tutela provisória cautelar e a tutela provisória satisfativa. Porque até aqui é o mesmo regime jurídico. Mesma coisa. Eu quero tutela cautelar, tutela de urgência, os pressupostos são os mesmos da tutela satisfativa. Mesma coisa. Mas quando se trata da tutela antecedente, aí o legislador distinguiu a tutela antecedente cautelar da tutela antecedente satisfativa. Distinguiu pelo seguinte motivo. Preste bem atenção. Agora é o ponto mais complicado. Repare bem. Eu vou dar um exemplo, vou dar um caso, e em cima desse caso eu vou expor as minhas considerações. Imagine que o sujeito, o autor, entre com uma tutela provisória antecedente satisfativa. Tutela provisória antecedente satisfativa. Ele quer a proteção satisfativa e só. Depois ele vai dizer o que ele quer no final. Então ele entra com a tutela antecedente satisfativa. Entenderam? Eu vou passo a passo. Segundo passo, o juiz foi e concedeu a medida. Ele entrou com a tutela provisória satisfativa, o juiz concedeu a medida. Estão acompanhando? O réu é citado. Citado já com a concessão de uma tutela provisória satisfativa antecedente. Se o réu vier e não recorrer dessa decisão que deu a tutela provisória antecedente, liminarmente, se o réu não recorrer, estão acompanhando? Se o réu não recorrer, o processo acaba. O processo acaba. O processo vai ser extinto sem exame do mérito. Mas a liminar continua. O processo acaba, mas a liminar continua. O juiz mandou, por exemplo, tirar o nome da Serasa. O réu não agravou disso. O processo acabou ali. Mas o nome da Serasa terá que ser tirado. Você extingue o processo, mas mantém a liminar. Aí você vai pensar, Fred, então eu vou agravar tudo. Eu sou réu, eu vou agravar tudo. Porque essa é a primeira impressão que as pessoas têm. Não, Fred, isso é muito perigoso, porque às vezes se eu perder o meu prazo de agravo, o processo vai acabar, e aí me dei mal. Tá? E aí estou com medo. Várias pessoas me dizem, estou com medo, vou agravar. Vou agravar de tudo agora, vou agravar de sair da decisão, vou agravar. Meus casos, o raciocínio não é assim, não é tão pueril. Há uma sofisticação por detrás disso. Quer raciocinem comigo? Raciocinem comigo. O código diz que, extinto o processo porque o réu não agravou, a liminar permanece, mas as partes, autor e réu, terão 2 anos para mudar de ideia e pedir a reabertura da discussão. 2 anos. 2 anos. Eu mudei de ideia, eu quero agora discutir esse negócio. 2 anos. E pedir para discutir, veja, é pedir para discutir imotivadamente. Você não precisa alegar nada. É só pedir agora para instalar a discussão. Porque a discussão não houve. Perceba que a discussão não houve. O autor pediu, o juiz concedeu, o réu não agravou, acabou o processo. Não teve debate. Não teve discussão, não teve debate nenhum. Ele agora pode pedir a instalação da discussão em até 2 anos. Então, já é a primeira salvaguarda. Segunda salvaguarda.
Imagine o seguinte, vou dar um exemplo com uma faculdade privada da qual eu sou diretor. Isso acontece muito nas privadas, na pública não acontece, mas na privada acontece todo semestre. Que é o seguinte, as pessoas fazem o ensino médio e antes de concluir o terceiro ano do ensino médio começam a fazer o vestibular. E muitos passam sem concluir o ensino médio. A faculdade não pode matricular. Ela é proibida pelo Ministério da Educação matricular quem não concluiu o ensino médio, mesmo tendo passado no vestibular. Ela não pode. Aí a pessoa vai lá, pede para matricular, passei no vestibular. Cadê essa conclusão do ensino médio? Não concluí ainda, mas passei no vestibular, quero a matrícula. Não pode matricular. O que a pessoa faz? Vai para a justiça. Vai para a justiça. Direto, vai para a justiça. Todo semestre isso, vai para a justiça. Aí vem o juiz, que normalmente é da geração dos pais desses alunos. Normalmente, curiosamente isso. O juiz concede a medida. Então, autoriza a matrícula. Vem a ordem para a faculdade. Uma ordem do juiz mandando matricular. Eu quero saber o seguinte, o que a faculdade quer de impugnar essa decisão? Qual o interesse da faculdade em impugnar essa decisão? Não havendo fraude, né? Não havendo fraude. É para matricular? Tá bom, matricula. Tá bom. A gente fez o que o MEC mandava. Mas se Vossa Excelência está mandando, deve ter razões superiores para mandar. A faculdade não agrava, o processo acaba, percebam bem, o processo acaba, e a faculdade não contratou advogado, portanto gastou menos dinheiro, não contratou advogado. Você teria que contratar advogado para gravar, para contestar. Não contrata advogado. Se é só aquilo, então lá resolve, só aquilo ali está estabilizado. E ainda há honorários advocatícios para o autor em um valor menor, porque o processo acabou ali. Então você tem um valor de honorários para o autor menor. Não paga o honorário para o seu advogado, você não contratou. O processo fica mais econômico para o réu. Então, olha o que o Código criou. O Código criou uma estratégia nova, que o réu vai poder pensar. Diante de uma liminar dada numa tutela satisfativa antecedente, eu vou pensar se vale a pena recorrer dela ou não. Vou fazer uma estratégia. Olha, se acabar só com isso aqui, eu estou satisfeito? Estou. Então, acabar só daqui. Eu vou ficar 2 anos pensando se era aquilo mesmo que eu queria. Depois de 2 anos, um abraço. Está estabilizada a decisão. Esse instituto é o Instituto da Estabilização da Tutela Provisória. É um instituto novo, previsto nos artigos 303 e 304 do Código. Instituto novo, difícil, porque é uma novidade, difícil, porque mexe com várias noções que nós temos de litigância, mas muito interessante, porque é um instituto que pode acelerar demais a obtenção da decisão, porque estimula que o sujeito não recorra. Ao estimular que o sujeito não recorra, acelera o encerramento do processo e o resultado prático é alcançado com mais rapidez também. E tem a salvaguarda dos 2 anos para poder discutir. 2 anos, não são 2 meses não. Tem 2 semanas, são 2 anos. 2 anos. É um instituto interessantíssimo. Agora vejam, é um instituto interessantíssimo que só faz sentido na tutela satisfativa. Por isso que o Código se separou no momento. Porque não há sentido uma tutela cautelar estabilizada. O que seria um arresto estabilizado? Uma carne eternamente na geladeira? Isso não faz sentido. Não faz sentido falar numa estabilização de tutela cautelar. Por isso que nesse momento o Código teve que se separar. Eu estou dizendo isso, meus caros, porque eu já vi várias críticas. Assim, o Código perdeu a oportunidade de acabar com a distinção de tutela cautelar e tutela satisfativa. Não devia ter distinguido. O problema é o seguinte, meus caros, as coisas são distintas. Você pode tranquilamente fazer como o Código fez, de não distingui-las a partir dos pressupostos para conceder. E realmente o Código não distinguiu. Os pressupostos são os mesmos.
Para dar tutela cautelar e tutela satisfativa, os pressupostos são os mesmos. Sem nenhuma distinção. Agora, tem que distinguir pela estabilidade. Por quê? Porque são diferentes, meus caros. Como é que você vai pensar numa estabilidade de um arresto eterno? Você arrestou o bem do cara para uma futura execução. Estabilizou. Vai ficar eternamente arrestado o bem do sujeito? Eternamente? Então, isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Então, nesse momento é importante saber a distinção entre tutela satisfativa e cautelar, porque a tutela antecedente satisfativa, ela tem aptidão para ser estabilizada nos termos que eu acabei de dizer. Com isso, a gente examina a tutela provisória nas 3 perspectivas. Tutela provisória satisfativa, cautelar. Urgência e evidência. Antecedente e incidente. A tutela de evidência só pode ser satisfativa. A tutela de urgência pode ser satisfativa ou cautelar. A tutela antecedente pode ser satisfativa ou cautelar. Mas só satisfativa estabiliza. Ficou claro? Com isso, meus caros, encerro a minha exposição, que cumpri meu papel, e fico à disposição para responder as perguntas de vocês. Espero que tenham sido úteis, espero que tenham gostado e espero que vocês me chamem de novo para vir aqui. Muitíssimo obrigado.